Olá pessoal, bem-vindos. Mais um encontro agradável das segundas, né? Que a gente está sempre aqui à procura de conhecimento, de paz interior, de tranquilidade. Então, quando adentramos aquela porta, já estamos sendo beneficiados, né? Com muita luz, muita tranquilidade. A gente vai sentindo banhos de energia boa chegando em nós. E é um momento de reflexão, nos acalmarmos, deixando lá fora, momentaneamente, os desafios, as tristezas, as angústias, para que nesse momento nós possamos aurir o conhecimento da doutrina espírita, que vai nos fortalecer cada vez mais para seguirmos adiante, vencer os obstáculos que vão refletir no nosso desenvolvimento espiritual. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as tentações do mundo. Vamos refletir o que nos leva às tentações, normalmente para caminhos duros, de dor, de choro, de tristezas, como somos levados pelo impulso e somos tentados. Como dizia Jesus, que a porta da perdição é larga e as más paixões são muitas. Então nós precisamos entender o porquê das dificuldades que nos ocorrem, quando, na maioria das vezes, nós mesmos somos os artífices, nós provocamos essas situações, porque somos regidos pela lei de causa e efeito. Tudo que nós emitimos, falamos, pensamos, agimos, vai criar um reflexo, bom ou mal, que vai nos atingir. Então vamos falar um pouquinho sobre o que seria a base doutrinária que nos dá a base mesmo que fala a respeito das tentações. Primeira base, nós temos a base cristã, que Jesus, lá na prece que ele nos ensinou, no finalzinho dela, nós oramos e pedimos, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Kardec veio, na questão 261 do Livro dos Espíritos, faz a pergunta: nas provas, para chegar à perfeição, o espírito deve experimentar todos os tipos de tentações? Deve passar por todas as provas de orgulho, ciúme, avareza e sensualidade? Responde os espíritos: certamente não. Há quem escolha desde o início o caminho livre de muitas provações, mas aquele que se deixa levar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Resumindo, o livre-arbítrio nosso é que vai imperar, que vai nos dizer. Então, o que seria, a grosso modo, simplificando, o que seria tentação? Podemos dizer que seria o impulso para a prática de algo não recomendável. Ou seja, o desejo incontrolável de possuir aquilo que deseja. A força incontrolável. Chico Xavier tem uma definição muito interessante a respeito de tentação. Ele diz que tentação é como um cachorro grande correndo atrás de você, e você correndo, olhando para trás, mas querendo que ele te alcance. Porque você sabe que é um perigo, mas você quer correr o perigo, né? Então, é assim. A tentação, se você sabe que é algo negativo, que vai trazer consequências, mas ela é tão forte que nós fraquejamos. Então, aí que está, quando a gente fala, que Kardec fala muito a respeito da vontade, nós temos que exercer a vontade, a determinação, é que nós vamos realmente, devagarzinho, entendendo o que seria isso. Então vamos falar um pouquinho mais
no correr da palestra, a gente vai chegando nesses pontos. E nós pegamos a frase do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, que lá, não nos deixeis cair em tentação. Essa frase faz parte da prece do Pai Nosso, que, segundo o Evangelho, foi a única prece ensinada por Jesus e que até os dias de hoje não foi bem compreendida, lamentavelmente. Ainda se faz essa prece de forma automática e mecânica, sem pensar e sentir o verdadeiro significado de cada uma das suas frases. Jesus, na sua imensa sabedoria, colocou em cada frase do Pai Nosso um sentido muito profundo e importante, que precisamos entender e sentir o seu significado. Aí a importância da oração sentida, e não da só labial, só falada, sem sentimento nenhum. E a prece do Pai Nosso é para ser sentida tranquilamente. Nós estamos fazendo um estudo das quintas-feiras, e na última quinta-feira nós terminamos sobre o Pai Nosso, a respeito de como é importante essa hora do Pai Nosso. E só para ilustrar, já falamos aqui, a prece é muito importante. Então, um roteiro muito interessante que eu passo para vocês, os que estão vindo pela primeira vez, que não ouviram ainda, os que já ouviram, acrescentem também, para não esquecer, que quando nós vamos orar, a primeira coisa que devemos fazer é nos acalmar. Porque na hora do desespero, não vai sair nada com sentimento, vai sair desespero e mais labial, coisas automáticas, que vai passando, rezando N vezes, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, e aquilo ali não tem valor nenhum. Então, o momento é o seguinte: calma, tranquilidade, serenidade, respiração. Segundo passo, antes de qualquer coisa, antes de pedirmos para nós, vamos primeiro acalmar-nos. O segundo, vamos agradecer. Há alguma coisa, não é possível que não tenhamos nada para agradecer. O ar que respiramos, o corpo que temos, a família que temos, tudo que ocorreu, que nós superamos dificuldades, é a hora da gratidão. Quando nós fazemos a gratidão, nós estamos ligando-nos, a sintonia está perfeita. Eu já me acalmei, já mandando de criatura para o Criador a minha gratidão por tudo, nós completamos a conexão, estamos conectados. Terceiro passo, vamos mostrar a fraternidade que vivemos aqui, orando, pedindo por alguém que está também necessitado. Se não tiver uma pessoa específica, vamos orar por alguma coisa, alguém que está doente, alguém que está em dificuldade, algum casal, amigo nosso que está com dificuldade de relacionamento, manda aquela energia. Só depois chegamos a pedir para nós. Calma, gratidão, vibração por alguém, aí estamos aptos para pedir para nós. Aí é a hora que você vai fazer a prece. Aí, quando você vai dizer essa prece, com esse sentimento, a prece, você vai entender cada frase da oração do Pai Nosso, porque estamos conectados. E já aprendemos. Quando dizemos Pai Nosso que estás no céu, nós já estamos a criatura com o Criador, e assim vai. E tudo isso para falar a respeito da tentação, que até hoje as pessoas, o que é essa tentação? Não nos deixeis cair em tentação. Parece que a tentação, aonde está essa tentação? Está ali, mas para mim não cair ali, o que é isso? Quer dizer, vamos ver o que é o sentido de não deixeis cair em tentação. Este é o real significado. Vamos lá. Durante milênios, fomos condicionados a interpretar essa frase assim, que somos vítimas de seres mal intencionados que nos empurram para o erro a fim de nos perdermos a malha do pecado. Quer dizer, algo de fora que está chegando para não nos deixar evoluir. Então, como se fosse, vamos dizer, abaixo, que fomos condicionados
a acreditar na existência de demônios que nos tentam de muitas maneiras, colocando diante de nós situações que nos levem a pecar e assim ficarmos nas mãos deles. Fomos educados a pensar que as tentações vêm de fora, que seres do mal estão sempre à espreita, preparando armadilhas para nos envolver. Será que é isso? É isso? Não deixeis cair em tentação? Mas aí nós vamos entender que somos espíritos milenares, que já vivemos muitas e muitas encarnações. Desde a simplicidade da ignorância que fomos criados, até nessa labuta de encarnação em encarnação, fomos trazendo. Então nós podemos foi preciso a doutrina espírita chegar para nos explicar o verdadeiro sentido das tentações. A doutrina espírita, bem compreendida, mostra que as coisas não funcionam dessa maneira, não vêm de fora. Aprendemos que somos tentados, ou melhor, induzidos a agir conforme aquilo que cultivamos dentro de nós mesmos. E é justamente isso que nos coloca em situações nas quais podemos cometer deslizes. Nossa bagagem espiritual nós trazemos, que vamos ver, que todos nós. Por que essa pressa em tentações? Que o próprio Cristo nos ensinou. Porque sabendo da necessidade de evolução, de espíritos inferiores que nós somos, que estamos a caminho, da simples ignorantes, devagarzinho fomos criados, sabendo disso, veio nos mostrar o alento para que nós pudéssemos interiorizar isso aí e trabalharmos na nossa melhora. E as tentações estão aí, tudo nos tenta. Os 5 sentidos nossos estão aí palpáveis, podemos dizer, para que nós possamos gozar a vida. Tudo nos leva a esse imediatismo para que as pessoas possam, entre aspas, serem felizes. Será que são felizes? Nós espíritas sabemos, como falamos no início, tudo tem uma lógica, tudo tem uma semeadura e tem uma colheita obrigatória, e não podemos jamais esquecermos disso. E é aí que está o nosso objetivo de vida. Por que estamos aqui? A necessidade de trabalharmos o nosso íntimo, que estamos vendo, essa autoavaliação que foi dito aqui, que nós precisamos nos olharmos. O que está nos atraindo mais, nos levando a coisas que, com certeza, lá na frente, vamos nos arrepender. Com certeza, o arrependimento dói, vai doer. E depois, vamos ter que expiar. E vamos ter que reparar. É da lei, não podemos esquecer. Então, qual seria a origem das tentações, pelo que falamos? Como vimos, a tentação, na realidade, não é exterior a nós. Sua origem está em nosso íntimo, elas residem em nós, sendo que apenas acionamos o processo ou damos condições para que se apresentem situações e influências nas quais ficamos suscetíveis de agir dessa ou daquela forma. É nós que temos isso. Está aqui, você quer? Problema seu. Escolha, você pode simplesmente aceitar ou não. Este é o grande trabalho da doutrina espírita, mostrar que somos capazes de evoluir, que somos capazes de domar essas más inclinações. Aí você vai ver lá a definição de um verdadeiro espírita, que é não ser perfeito, aquele que está pronto, não, é aquele que está lutando para dominar essas más inclinações. Então, a origem das tentações está em nós. Quem rouba, já roubou muito para trás, vem com aquelas reminiscências do passado. É mostrado automaticamente, é atraído para que roube de novo. Mas pelo conhecimento, pela sabedoria, ele sabe que isso aí vai ocorrer um reflexo negativo,
que por máximo que ele vai, um dia vai vir à tona. Antigamente, demorava uma geração para descobrir uma coisa errada. Hoje não, você faz cedo, à tarde já está tudo à mostra. Então, é o momento. Então, gente, resumindo, são as nossas bagagens espirituais de outras existências, ainda não doutrinadas, ainda não disciplinadas, ou seja, situações ainda não arranjadas devidamente em nossa intimidade. É a bagagem nossa. As nossas deficiências nós trazemos de outras existências. No nosso planejamento reencarnatório, foi-nos mostrado todas essas deficiências, tivemos conhecimento, foi-nos dada a oportunidade, pedimos para voltar, com o propósito de simplesmente batalhar para conseguir eliminar essas deficiências morais, que impedem o nosso progresso espiritual. É assim que funciona. Chegamos aqui com o véu do esquecimento, com a abertura da glândula pineal, nós abrimos as nossas reminiscências do passado a partir da adolescência e começam a burburar dentro de nós as nossas tendências que precisam ser combatidas. Nós, às vezes, mascaramos para todo mundo, mas nós sabemos quais as nossas deficiências, o que está urdindo dentro de cada um de nós. Mas por que todos são assim? Cada um é cada um. Mas como vivemos no mundo de expiação e de provas, somos espíritos imperfeitos ainda e precisamos trabalhar. Então, esta é a grande tônica da doutrina espírita. Conhece a ti mesmo, para quê? Para que você, se conhecendo, trabalhe o seu íntimo, trabalhe a sua bagagem espiritual, para que você aprimore as suas virtudes e elimine as suas imperfeições morais. Esse é o nosso objetivo. A Terra é apenas um meio de nós fazermos isso, não é o fim. Gente, a juventude, nós nascemos rapidinho, nós chegamos, passando da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, maturidade, velhice e bye-bye. O que fizemos? O que fizemos? É a pergunta. O que fizemos? Vai chegando a hora da prestação de contas, que todos nós, não vamos prestar conta para ninguém, não, é a conta para conosco mesmo. Quando desencarnarmos e verificarmos o que foi nos dado, o que nos comprometemos a fazer e o que fizemos. E a nova oportunidade, quando será? Será que é rápida? Será que vai demorar? E aí, como é que fica? A espiritualidade está trazendo, contando tudo o que acontece do lado de lá. André Luiz, fantástico, traz toda a estrutura do mundo espiritual, o sofrimento, sabemos que existem zonas de sofrimento, momentâneas, mas sim, umbralinas, situações adversas. Agora, ao espírita, ou aqueles conhecedores da espiritualidade, que conhecem basicamente a lei da reencarnação, sabendo que tudo tem uma razão de ser, nós, se erramos, nós vamos errar conscientes. Esse é o perigo de conhecer bem. A quem muito foi dado, lógico, muito será pedido. Então, daqui para frente nós vamos entender. Não é ninguém que nos tenta. São nós que damos brecha para que a tentação chegue até nós. Por quê, gente? Pela sintonia. Temos a tendência, pensamos, ativamos o nosso campo vibracional. Né? Eu vou roubar da gula, da avareza, da sensualidade. Ativo automaticamente. Somos espíritos. Quando ativamos nosso campo vibracional, nosso perispírito começa a irradiar. E espiritualidade trevosa ainda são conectadas conosco, gente, é natural. Ah, então eles que estão nos influenciando? Não, você que deixou se influenciar, é diferente. Porque se você não quiser, ninguém influencia. Nós somos donos de nós. Eu vou, mas eu vou pensar.
Muitas das tentações, de tudo que nos ocorre, é o impulso, porque não paramos e não pensamos um segundo a respeito. Vale a pena isso? Vale a pena eu fazer isso? Vou ter algo bom agora e depois. Então, o que eu gosto de passar não é pregar que a gente vai virar anjo de repente, não. É que todos nós nos habituemos a parar antes de qualquer decisão. Pense um minuto. Pese na balança, vale a pena ou não? Pelo menos você parou e pensou. Que aí você vai conscientemente e não com aquele impulso. Nós sabemos que somos guiados ainda por alguns instintos muito fortes. O instinto sexual ainda é forte no ser humano nosso aqui. E é o que desencadeia muitas coisas que irão trazer consequências funestas. Não tenha dúvida disso. Vale a pena isso? É a pergunta. Só isso que cada um deve se fazer. Para e pensa um pouquinho. Já é um grande passo se nós conseguirmos fazermos isso. Seguindo. Então, algumas reflexões. Todo mundo pensa lá. Por vezes temos tentação de trair, ou trair o marido, ou trair a esposa, ou trair um amigo, uma pessoa que nos é cara. Por que essa tentação ocorre? Vimos e já está dentro de nós. Nós estamos dando razão para aquilo. Estamos deixando correr. Então, pensamentos, quando nós descontrolamos os pensamentos, eles desandam. Às vezes, temos a tentação de furtar. Estamos vendo aí, corrupção, campeando por aí. E essa tentação se manifesta desde a cleptomania, em que pessoas furtam coisas de lojas, de mercados, até imposto de renda fraudado. Tanta coisa. Somos tentados, levando vantagem. Quantas pessoas pegam recibo falso de um médico para descontar imposto de renda? É uma fraude. Nós estamos lesando alguém e estamos nos lesando. Que aí cai na malha fina, é multado, reclama. E aí, como é que faz? Então, gente, tudo que desequilibramos no universo, precisamos reequilibrar. Não tem como escapar disso. Temos tentação de beber, de experimentar droga, de mergulhar no sexo irresponsável e tantas outras. Tudo isso passa pela nossa cabeça. Tudo! Porque somos massificados pela mídia 24 horas por dia. Corpos sarados, bonitos, televisão mostrando, e tudo isso nos levando, beleza, pessoas estão vendo, roubando e tendo dinheiro lá fora, vivendo uma vida maravilhosa. Você está roubando, eu vou roubar também, vou ter meu iate, meu carro importado. Vale a pena? É a pergunta. Tudo isso passa na cabeça da gente, porque somos ainda imperfeitos. Mas não quer que vai passar na cabeça que vai acontecer, que precisa acontecer. Não necessariamente. É aí que entra a moral cristã, a moral espírita. Então, resumindo, é alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas fazemos. Fazemos. Não é recriminar ninguém, não, gente. Todos nós ainda, com raríssimas exceções, estamos nesse barco. Por falta de meditação, de parar, pé no freio, verificar, vale a pena isso? Os jovens, por exemplo, a impulsividade dos hormônios da adolescência, calma, tranquilidade, colocar sempre o amor na frente, isso é muito importante, para que as pessoas comecem a entender como ocorrem as tentações. Eu vou contar uma historinha para vocês, muito interessante. Um pesquisador, psicólogo americano, Dr. Walter Mischel, em 1960, ele fez, preocupado com essas tentações, ele fez
tinha umas filhinhas pequenas, aquelas birras de querer tudo, ele falou, vou estudar isso, por que isso aí? Ele começou a fazer, ele criou, vocês vão ver na internet, vocês acham, a pesquisa dele começou em 1960, e em 1972 ele publicou, de 60 a 72, o teste Marshmallow. O que ele fazia? Marshmallow é um doce americano, muito saboroso, muito docinho mesmo, que ele pegava as crianças de 4 anos de idade e colocou numa sala, várias crianças, num pratinho com um marshmallow. Todos ali. E falou, aqueles que conseguirem esperar 15 minutos para comer esse marshmallow, vão ganhar um outro. E câmeras filmando. E ali ele filmava. A agonia das crianças de vendo a boca, outros. E aí ele foi vendo as pessoas, uns escondiam debaixo da mesa para não ver o marshmallow, outros virava de costas e foi fazendo esse trabalho. Uns não aguentavam e comia mesmo, tal. E essa aí é uma coisa muito interessante para domar as inclinações. E esse teste continuou ele fazendo. E ele notou, foi acompanhando, cerca de 600 crianças participaram desse estudo. E 1/3 conseguiu realmente controlar. Eu não vou esperar. Faziam tudo. O que vocês podem imaginar disso? Já começou a testar a vontade das crianças, desde pequenininho, a vontade, domínio da vontade. E ele foi seguindo essas crianças. E em 89, ele trouxe um outro complemento desse estudo, que as crianças, ao menos aos 4 anos de idade, que conseguiram atrasar a recompensa, quer dizer, esperar, durante o seu crescimento, mostraram-se adolescentes mais competentes, tanto cognitivo quanto socialmente. Alcançaram maior desempenho escolar, evidenciaram lidar melhor com a frustração e o estresse. Também observou-se mais tarde que essas crianças foram mais bem-sucedidas da escola, nas suas carreiras, nos seus casamentos e na vida. Esses simples testes tinham profundas implicações no mundo real, que é um dos testes mais famosos na área psicológica que tem hoje. E aqueles outros que não conseguiam superar, que comeram, né, que a vida deles foi seguindo também, que não conseguiu controlar a vontade, mostrou que futuramente mostraram pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção, né? Eu não sei mais, TDAH, déficit de atenção, é isso mesmo, né? Onde apresentar dificuldades acadêmicas na carreira, no casamento e na vida. Então, mostra, isso ao mesmo tempo que fez esse teste, essa pesquisa acadêmica, Walter Mischel, Universidade de Stanford, fez isso aí para mostrar que nós somos capazes, sim, de modificarmos, de exercer desde criancinha. Então, a criança que faz birra, que quer, começou essa história, a menininha dele ia na loja, fazia história, queria. E ele conseguiu, dizendo, conversando, ó, se você fizer isso, no Natal você ganha, ou daqui a um dia você ganha, e a menininha, uma concordou e a outra não. Trabalhou, então ele falou, por que uma não? Então foi fazer esse teste, marshmallow. Você aguenta isso? A recompensa vem depois. É um modo de educar também, porque hoje compra-se os filhos com coisas materiais. Joga presente, joga tudo, vai perdendo o sentido de tudo. E as crianças, a frustração, nunca teve tantas crianças com déficit de atenção como tem hoje. Que as crianças, que os pais, os médicos, estão com Ritalina para acalmar. Lamentavelmente. Faz parte, é a coisa moderna. E aí, como é que fica? Tudo isso para ilustrar as tentações, quer dizer, que nós temos essa historinha que eu contei, mais ou menos para a gente ver que nós podemos sim
superar as nossas tentações. Então, peguei aqui algumas frustrações do mundo atual. São tantas, mas nós vamos desencadear essas três, vamos abrir o leque para muitas outras. Lembramos agora de nossas mais variadas tendências que nos impulsionam para provas que solicitam mais choros e ranger de dentes. São o complemento, a colheita da nossa vida. A gula é uma compulsão excessiva por alimento, comida, exagero, normalmente utilizada para amenizar uma situação de ansiedade. Então, nós estamos com uma compensatória. As pessoas começam ansiosas, começam a comer, ficam tristes, começa a gula, o prazer em comer. Não sei se vocês viram um videozinho que correu na internet aí, um casal, se não me engano, é mexicano, a família estava reunida para fazer a refeição, e a mulher começou a rezar, a mãe e um gordinho de lado. E ela começava a agradecer a Deus pela comida, falando, e ele, amém, amém, rápido. E ela continuava. E ele, amém, amém, amém. Quer dizer, aquilo ali estava doido para a comida. Então, não tem tempo para nada. Isso para ver que a razão não está funcionando. Quer dizer, o prazer está dominando. Ele não conseguia dominar essa gula, que nada mais é que algo que desequilibra não só o corpo, como também o espírito. É um caso. Vaidade e sensualismo. Não precisa, só para verificar. Nos instigam os maiores impulsos da demonstração da satisfação exterior do corpo. Roupas e atividades que sobrecarregam a consciência no impulso de exteriorizar a beleza, compulsão por compras, cirurgias estéticas desnecessárias e sexo desregrado. Uma das grandes tragédias, uma das grandes colheitas negativas que assola ainda a nossa humanidade. O sexo desregrado, a vaidade exacerbada. Tudo isso aí, gente, são tentações que o materialismo toma conta. Então nós precisamos reviver o amor. A nossa necessidade de amar deve suplantar as necessidades físicas, sexuais. Avareza, apego em excesso aos bens materiais, resguardo das riquezas, excesso de zelo, necessidade de controle do futuro, falta de fé, desejo do que é cômodo, egoísmo. Quem não tem é egoísta? Hoje, lamentavelmente, ainda somos egoístas. Precisamos dominar isso aí. Então, são tentações. Analisem. Falei 3 aí, mas tem muitas mais. A preguiça, a raiva, o rancor, tantas outras para a gente ver. Eu convido a todos nós olharmos para dentro de cada um de nós. Vamos aprimorar as nossas virtudes. Todos nós também temos virtudes que estão escondidas. As deficiências estão mais afloradas para a gente pensar. Agora, isso aqui é muito importante nós pensarmos um pouquinho só, as novas tentações. Estamos no 3º milênio, século 21. Que seriam as novas tentações? Vamos ver. As tentações conhecemos há muito tempo. Várias religiões já trataram do assunto. Mas o Espiritismo precisa ir mais longe, pois estamos vivendo um momento de novas tentações. Elas se redesenharam e estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia, embutida em recursos tecnológicos, que deveriam apoiar o crescimento da humanidade e não denegrir. Infelizmente, nosso lado sombra, ainda ativo em nosso íntimo, às vezes toma conta, se reinventando. E por isso falaremos agora das novas tentações. Hoje,
o mundo digital toma conta. As pessoas não se falam mais. Na rua, são zumbis. Ligados, andando, topando nos outros, desviando, atravessando a rua sem olhar o sinal, se vem carro ou não. Todo mundo conectada. E aí? Vamos ver. Seriam as tentações do mundo virtual. Precisamos, sim, atentar para isso. Está aí. Então, a tecnologia, fantástica. Quanta coisa aprendemos, muito boas. Mas nos tornamos escravos. A tecnologia está nos dominando. Não temos tempo. Ficamos horas. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix, e vamos levando. E o resto? Vamos lá. A tecnologia veio trazer benfeitoria para a humanidade, aproximar as pessoas, trazer mais comunidades, mais curas, mais possibilidades, em especial, nos unir mais. E será que isso está acontecendo? O uso excessivo da tecnologia, seja celular, videogame, tablet, televisão, rádio, diminui nosso tempo. Temos cada vez menos possibilidade de ter momentos de reflexão, momentos de meditação. E o que aproveita? Fofoca, fake news, mandando para todo mundo, repisando. Antes a fofoca era verbal, agora é digital. Você está indo, e aí? O celular e as redes sociais são a maneira mais inovadora para afastar as famílias, lamentavelmente. Cada membro da família conectado em suas redes, seus jogos, seus conteúdos, seus alimentos digitais, alimentando seu próprio ego. Estamos cada vez mais conectados uns com os outros e cada vez menos sintonizados entre nós. É uma realidade. Como que a doutrina espírita encara isso? O que pode trazer para a gente isso aí? Hoje, as visitas, não precisa ter visita mais, você vai lá, tem até uma outra historinha, né, que vai visitar a vovó está antes, todo mundo conversando na casa da avó. A vovó sentada, muda, filho, neto, tudo cada um no seu. Diz que está fazendo visita. Visita virtual. Virtual, é. Então, a gente tem que, vamos falar o seguinte, precisamos da tecnologia? Sim, lógico que precisamos, muito. É o verdadeiro remédio. Quando você mergulha, você esquece de tudo. Esquece dos problemas, você é bonitinho, você fala, eu sou o magrinho, fala que é bombado, tem olhos verdes, a moça que é gordinha fala que é longilínea, que é tipo corpinho da Gisele Bündchen e tal, e ninguém está sabendo. Então a pessoa está se vendendo algo, vivendo de fantasia, jogando a fantasia e vivendo. Mas é como construir uma casa sem base, não é sólida. Eu queria ver um encontro desses que marca tudo ao contrário, né? Chega lá, um não vai encontrar o outro, né? Vai querer um cara bonito, sarado, olhos verdes, a outra maravilhosa, chega lá, é tudo ao contrário. Falhou comigo, não veio. A moça falou, também falhou comigo, não veio também. E vão embora, frustrados. Então, gente, o veneno e o remédio, a única coisa que difere é a dose. Um pouquinho é remédio. Um comprimido, você toma 30 comprimidos, você morre. Por quê? Transforma-se em veneno. Então, qual a diferença do remédio para o veneno? A dose. A tecnologia é extremamente útil para todos nós. Nos trouxe muitos benefícios, troca de informação, globalização, democracia da informação, porém, é ainda muito mal utilizada pela maioria da sociedade. Faça a gestão do seu tempo com a tecnologia e monitore seu foco durante o dia a dia. Estabeleça normas para si próprio. Eu vou desligar a internet, eu não vou sentar tal hora, ou só tal hora que eu vou ver isso. Estipula. Eu tenho que ter tempo para ouvir uma música, para meditar, para ler um livro, sentir o cheirinho do papel.
que é tão gostoso vivenciar, para conversar. Daqui uns dias está fazendo, nem o evangelho no lar, não vão fazer mais a família. Cada um vai estar ticando lá, conversando virtualmente lá na mesa do evangelho. Então a gente tem que pensar o sentido de família diferente, verificar tudo isso para a gente seguir em frente. Então, o que mais importa é notar o sentimento por trás de tudo que fazemos. Pare de colocar carinhas felizes quando seu dia não está bom, mas esforce para mudar seu dia. Às vezes você está coisado, você está colocando coisa lá que você não está sentindo nada, mas vou falar que eu sou o bom, eu sou infalível. Está lá, põe carinha, tudo de qualquer jeito, né? Os emojis lá, está tudo, coloca. Higienize as suas redes, curtindo apenas coisas que te fazem bem e compartilhe o bem. E quando não tiver nada de bom para compartilhar, não procure instigar o ciúme, o sensualismo alheio ou alimentar suas redes com postagens que alimentam o seu lado sombra, seu ego, seu poder. Quanta coisa ruim nós estamos fazendo, gente. Quanta porcaria chega na nossa rede e nós, compartilha. Estamos estendendo, somos coautores. Você tem certeza disso está correto? Não, não tem, então você não vai para frente, morre ali. É as 3 peneiras do Sócrates que a gente tem que colocar na vida. Utilidade, né? Bondade, se vale a pena. Vamos parar de colocar, retransmitir fofoca virtual, coisa que não temos certeza que é correto. Sério, gente, é muito sério. E a criançadinha já começa cedinho. Então é hora de pensar. Lembre-se, dose do remédio. Passou um pouquinho, vira veneno. Então vamos usufruir da tecnologia, para o bem, para a pesquisa, para o estudo, mas vamos regrar. Tudo em excesso não dá certo. E assim, a gente vai vivendo bem, estipulando tempo para a gente. Agora é a hora de eu curtir, responder. Nem e-mail o pessoal fala mais. Já vai cair de desuso também e-mail. Ninguém fala e-mail mais. Raramente, só nós mais antigos temos e-mail. Que vem lá para receber alguma coisa e tal. Eu gosto do e-mail. Mas a juventude, que isso? Daqui uns dias nem saber o que é e-mail, vão saber. É tudo no Instagram, no Face, Twitter, está correndo por aí. E as pessoas vão cada vez mais se isolando. A doença vai chegar, a solidão vai chegar, porque a pessoa que vive só do virtual, uma hora, a casa vai cair. Porque não vai ter estrutura emocional, espiritual, vai se sentir vazia. Porque é o rei, é o maravilhoso lá nas redes sociais, é tudo, mas na realidade ele está se escondendo, está jogando para fora, ele usa uma máscara. A realidade é essa, para mostrar aquilo que você não é. Eu pergunto, até quando a mentira vai? Um dia a casa cai. A frustração vem, a depressão chega, acima do pânico, e aí, como é que fica? É a pergunta que a gente tem que fazer. Concluindo, como somos artífices do nosso destino, criamos condições para que as situações de tentações se apresentem a nós. E quando, usando o livre-arbítrio, nos deixamos levar pelas nossas tendências negativas, assim teremos que enfrentar mais cedo ou mais tarde as consequências naturais das escolhas equivocadas. É óbvio, causa e efeito. É um processo educativo que tem por objetivo primordial a educação do espírito e não o sofrimento em si. Mas podemos criar em torno dos nossos passos vibrações positivas a partir de pensamentos e sentimentos elevados, com vontade sincera e enérgica de nos modificarmos para melhor, de vencer no íntimo aquilo que nos torna vulneráveis às influências negativas, atraindo o auxílio de espíritos que desejam o nosso progresso espiritual e nos impulsionam para esse objetivo. Chegando mais uma vez lembrando que somos espíritos, que estamos ligados através da sintonia com forças do bem ou forças do mal. Eles aproveitam do que somos. Os espíritos bons
Olha, essa pessoa está querendo bem, está vibrando, querendo melhora. Vamos trazer energia, potencializa a energia. Aquele que nós damos vazão aos nossos sentimentos negativos, materiais mesmo, atraímos uma multidão de espíritos também, que estão vagando por aí, necessitando de energias, de drogas, de bebida, de sexo, de tudo quanto possa ser negatividades, irão acoplar em nós, e aí as coisas vão desenrolando. Quando Jesus disse, orar e vigiar, para não cair em tentação, o Espiritismo diz que nós precisamos inverter. Em vez de orar e vigiar e orar. Porque tudo nasce no pensamento. Não adianta pedirmos ajuda e continuarmos fazendo a mesma coisa. Caí de novo. Me ajuda a não cair. Me ajuda, me cure. Você vai lá, cai de novo, vai te ajuda. Não adianta. Então, vigilância dos pensamentos. É a vigilância. Como nasce a vigilância? Quando algo nos atrai muito forte, é o momento que eu falei no começo, vamos parar, vamos meditar. Isso vale a pena? Falo para os jovens principalmente. Analisem, pesem, vale a pena isso? Com os pais, com os filhos pequenos, conversando desse motivo, motivando os filhos, acontece isso, vale a pena, mostra para eles. Eles são moldáveis ainda, para a gente pensar que a vida na Terra é uma escola, que precisamos concluir o nosso aprendizado com louvor. Esse é o nosso objetivo. É assim que as casas espíritas trazem sempre esse ânimo, positivismo que a gente traz, alegria para as pessoas. Mas essa alegria, esse caminho depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas e da vontade que nós temos de eu quero, eu consigo. E quando a gente faz isso, nós conseguimos. Então, tentações. Não creiam que as tentações estão aí para nos pegar. Não creiam que os espíritos estão trazendo para nós as tentações, as coisas ruins. Não. As tentações e as coisas ruins só acontecem porque elas estão dentro de nós, camufladas dentro de nós. Nós abrimos a conexão e as coisas acontecem. Então, nós somos os artífices do nosso destino. No dia a dia de hoje, nós construímos o amanhã. É a mensagem da palestrinha de hoje, rápida, mas que vocês mentalizem um pouquinho a respeito, ok? Então, que Jesus esteja conosco e que possamos ter uma semana muito boa. Que assim seja.